E aí, turma? Vocês estão bom? Me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal Investir é Maratona. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre investimento no exterior. E vamos abordar um tema bem específico, que é investir lá nos Estados Unidos, porém em empresas chinesas. A gente sabe que a China é um país que está crescendo muito, um crescimento muito rápido, e existem diversas empresas chinesas entregando ótimos resultados. E nada mais normal do que o investidor se interessar por esse país e pelas empresas desse país. No entanto, o que eu vou passar aqui para vocês é um risco que o investidor tem que conhecer ao investir nas empresas chinesas. Existem algumas questões de governança que tornam o negócio mais arriscado e você tem que saber disso para saber exatamente onde você está colocando seu dinheiro e o quanto de risco você quer tomar investindo nessas empresas. Então, em resumo, a China a gente sabe que é um país bem restrito e existe uma lei lá, certo, governamental, que proíbe o investimento de estrangeiro diretamente em alguns setores lá da economia chinesa, como por exemplo, telecomunicações, jogos online ou então e-commerce, por exemplo, a Alibaba. Só que as empresas chinesas queriam que os investidores estrangeiros investissem, certo, nas empresas dela. Então foi estruturada uma operação chamada VIE. Em resumo, bem resumidamente, essa estrutura é uma holding, certo? Montada na Ilhas Caimã, que é controlada por uma empresa lá da China. Então quando você está investindo através dessa estrutura tipo VIE, você não está de fato adquirindo uma ação daquela empresa chinesa, principalmente desses setores, que são a maioria, A maioria do que está lá na Stocks, na Bolsa Americana. Então, na verdade, você não está investindo diretamente nas empresas, você está investindo numa empresa estruturada, uma holding na Ilhas Caimã, que tem relação com aquela empresa lá na China. E isso tem alguns riscos, Porque existe uma lei que proíbe que o estrangeiro invista nessas empresas. Então, foi uma artimanha criada pelas empresas chinesas, certo? Com certo respaldo do governo chinês hoje, que praticamente fecha os olhos para essa lei. Mas existe esse risco. É um risco que você tem que ser conhecedor. Então, na lei chinesa, não se aborda o termo dessa estrutura VIE. E também na lei chinesa te diz que se você montar uma estrutura para burlar, uma estrutura legal para burlar algo da lei chinesa, o governo simplesmente pode cancelar todos os contratos, por exemplo, existentes entre a estrutura VIE com a empresa chinesa e você ter esse risco, Você investir aqui e simplesmente depois quebrar esse contrato e não ter vínculo nenhum e praticamente seu investimento virar pó. Então existe esse risco. Então eu vou dar a minha opinião aqui pessoal. Eu pessoalmente procuro evitar investir em empresas chinesas, mesmo sabendo que existem empresas chinesas com ótimos números, com potencial muito grande, eu evito porque existe sim esse risco de governança. Mas é você que tem que saber qual o risco que você quer tomar. Às vezes, de repente, um percentual do teu patrimônio você acha interessante arriscar um pouco mais, certo? Hoje o que eu posso dizer é que essa estrutura está funcionando corretamente, as pessoas estão investindo e elas estão acompanhando aí o resultado das empresas que estão atreladas chinesas, mas você tem que ter ciência desse risco para você, na hora de investir, ser sabedor de que não está comprando ações dessas empresas diretamente. Você está comprando através de uma estrutura e que o governo chinês, que é um governo aí com mais restrições, pode de repente impor alguma sanção a essa operação e é um risco que você tem que ser sabedor quando você está investindo. Então esse que era o tema que eu queria passar aqui para vocês hoje. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.